Pronto. Boa tarde a todos e a todas. Rodrigo, com a palavra. Isso, boa tarde. Juntamente com a Lorena, né, nós organizamos essa LC, essa leitura coletiva, do Grande Sertão Veredas, e hoje nós vamos fazer esse debate, essa discussão, iniciando por uma breve biografia desse mineiro de Cordisburgo, que nasceu em 1908 e viveu até 1967. Contista, novelista, romancista, médico e diplomata. João Guimarães Rosa fez parte da terceira geração modernista, e sua obra-prima é o Grande Sertão Veredas. Eu criei um pequeno texto para falar um pouquinho sobre esse momento, sobre essa obra tão profunda da nossa literatura brasileira. Apresenta-nos o interior do Brasil vivo, com seus moradores e suas dores, com sua linguagem própria e marcante, com uma solidão tão reinante. Mostra-nos uma violência comum da sua gente, bem como a religiosidade tão aparente, com Deus e o diabo brigando de frente e separando sua gente, sem falar do amor tão latente, amor de gente. E aí, para finalizar, para a gente começar as discussões, eu separei duas frases da obra que eu acho que falam muito dos nossos sentimentos, né? Vamos lá. O real não está no início nem no fim. Ele se mostra para a gente no meio da travessia. E a outra, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Essa é a introdução, Lorena. Parabéns, viu, Rodrigo? Adorei seu texto, sua sensibilidade. Gente, nós pensamos, né, por conta da natureza da obra, por conta das peculiaridades, de se tratar de uma obra que não é estruturada em capítulos, né, uma narração aí contínua, eu e Rodrigo conversamos e imaginamos que a gente pudesse dividir o debate de hoje, nossas conversas, em 5 tópicos, seguindo, inclusive, as ideias que o próprio Guimarães Rosa tinha acerca da sua obra, né? Então, a gente pensou, e aqui uma proposta, né, para ver o que vocês acham, de falarmos primeiro sobre a linguagem, né, da obra, depois sobre o aspecto do sertão, violência, religiosidade e amor. Claro que são tópicos provocativos, né, gente? Ninguém está limitado a esses tópicos, não é que se alguém quiser falar sobre outras coisas que não sejam essas que a gente colocou aqui, não possa de jeito nenhum. Aqui, vocês sabem, é um fórum de debates aberto, é só uma tentativa de organizar, porque, na verdade, a gente tem um mundo aí, e são muitas ideias. Eu acho que se a gente organizar por ideia, talvez nosso debate renda mais, né? Flua de uma forma melhor. Então, eu queria saber se vocês estão de acordo, se a gente pode fazer dessa forma. Tudo bem? Obrigada. Vocês já sabem, quem já participou de LC comigo, eu gosto muito de ouvir primeiro, antes de falar. E eu fiquei muito, muito curiosa com a provocação que Maria Regina fez. Maria Regina, se você puder dividir conosco essa sua experiência sobre a linguagem, para a gente iniciar, que eu vou achar assim fantástico, porque acho que até a sua própria profissão, né, já vai trazer uma riqueza aí para a gente incrível sobre esse tema da linguagem na obra. Obrigada. Sim, obrigada. Eu posso começar assim, Lorena. É o seguinte, eu adoro literatura, né? Já deixei isso bastante claro, e já li vários livros, e a estrutura narrativa é algo que me seduz muito, e especialmente aí em Grande Sertão foi também algo extremamente prazeroso e surpreendente. Mas é algo, na minha concepção, de uma certa forma esperado, pela vivência do próprio Guimarães, pelo contato que ele tem com a literatura universal, pela grande cultura que ele tinha, né? Então, a gente vê, por exemplo, a gente vê um Diadorim que tem um pouco da própria Joana d'Arc, que tem um pouco de Mulan. A gente vê esses traços, assim, mais ou menos presentes em outras obras da literatura mundial.
Claro, isso não diminui em hipótese alguma o trabalho de Guimarães Rosa, a narrativa de Guimarães Rosa. Ela é fenomenal. Mas a linguagem, para mim, não cabe na minha cabeça. Eu não consigo pensar como é que uma pessoa é capaz de criar e de se expressar com tanta propriedade, com tanta poesia, com tanta criatividade. Para mim, assim, é algo realmente surpreendente o vocabulário dele. Então, logo no início do livro, há uma expressão assim, eu achei muito interessante, naquela que ele vai justificar por que ele está contando. Ele fala assim: estou de rã de rede. Eu achei essa expressão, além de engraçadíssima, eu achei essa expressão extremamente precisa, porque o estar de rã de rede é estar à toa, sem nada para fazer e poder fazer o que quiser com o tempo. Então, isso para mim já foi assim uma sacada muito grande. Mas ele vai usando, por exemplo, ele tem um momento que ele fala lá, jajão, quando ele quer falar, que é bem rápido, ele fala a palavra jajão. Eu falei assim, gente, como que a pessoa passa isso na cabeça da pessoa, de escrever dessa forma? Eu fiz algumas anotações, então, por exemplo, ele usa lá para se referir a tiros. Você vê que é uma coisa tão agressiva, tão violenta, mas ele consegue, por exemplo, ele usa lá pispicil. Gente, eu fiquei, que é isso? Que palavra é essa? Ele usa fio-fio. Ele usa, essa aqui eu acho mais precisa, papocos. Então, essa palavra, ao menos, ela é mais uma palavra mais forte, mais agressiva. Mas quando ele fala pispicil, eu fiquei, gente, o que é isso? Onde que esse homem estava com a cabeça quando pensou nessa palavra para descrever um tiroteio? Porque cá para nós é bala em cima de bala, mas ele consegue ser, numa história cheia de violência, ele consegue ser poético. Então, as passagens dele falando, descrevendo, falando no verde, falando nos olhos verdes, falando... São coisas assim, é uma coisa assim, é uma prosa, é uma poesia em forma de prosa. Eu fiquei absolutamente encantada. Outras palavras também, na hora que ele vai falar de muita conversa, ele fala vá. Ele fala, quando alguma coisa termina, o blim-bilim, o rumor dos grilos, o sirici, tá, ainda vai, parece muito, são umas onomatopeias muito próximas. Lá no finalzinho do livro, na hora que ele está falando, eu acho que é no Tamanduatão, que ele fala daquela luta medonha que eles tiveram ali com o bando Hermógenes, eles não matam o Ricardão, não matam o Hermógenes, mas ele usa o som de facas, o afiafe. Assim, é realmente, para mim, surpreendente a forma como ele... o barulho dos passos, chachacho. Para mim, foi assim, uma grande surpresa. Fora a formação das palavras, muito triste, ele usa triste. Quando ele cria o nome do bando, a Zebelância, os Bebelos, os Hermógenes, os Cardões, ele não usa nem o Ricardão, ele usa os Cardões. Então, são essas palavras que vão assim foram me seduzindo por toda a obra, e eu marquei simplesmente todas no livro, porque foi o que, de todos os detalhes, o que mais me surpreendeu, e era o que eu já esperava, porque eu já tinha lido também muita coisa sobre a criatividade dele na hora de escrever. Então, eu acho que eu já falei muito sobre a linguagem, eu gostaria que outras pessoas falassem também sobre isso. Quando você falou relacionado à linguagem, tem umas palavras que eu fui perguntar à minha mãe, que minha mãe é do interior, são do Nordeste, entendeu? Eu sou do Piauí, mas não sou do interior, sou da cidade, então tem umas palavras que eu não entendo. E aí eu fui perguntando para a minha mãe sobre essas palavras, onde ele fala do tal do buli, né?
fulano buliu com outro, aquela essa coisa toda em relação ao papoco. Minha mãe até hoje usa o papoco, a palavra papoco. Fulano fica papocando, viu? Aí a gente fazendo... Na realidade, ela usa mais também, minha irmã também falava pipoco, entendeu? É quando uma coisa estoura. E aí minha mãe foi falando, eu fui perguntando para ela, ela disse, uai, afiada a faca, sabe? Ela foi falando várias coisas que eu realmente não lembrava, não me lembrava mais de quando eu li o livro. Eu era adolescente, acho que tem mais de 20 anos, vai ficar. Ou seja, eu achei interessante quando eu comecei a ler, agora a gente já tem outra maturidade para ler um livro, aí eu fui observando bulir, revelejar, como é que chama? Adebebe, gastura, maducando. Aí, engraçado que a gente que mora, que era do Nordeste, né, e tem os parentes no interior, quando eles chegavam em casa, que eles começavam com aquele linguajar rebuscado, nesse livro vem assim, fazendo a gente voltar às memórias de quando os tios da gente chegavam na cidade. E é muito interessante, né? Porque assim, a gente vê que é um autor, geralmente quando um escritor ele vai escrever, ele coloca umas palavras mais rebuscadas, né? Ele não usa o que é do dia a dia. E ele colocou o que era do dia a dia mesmo, ele usou a linguagem do personagem mesmo. E eu achei muito interessante isso. Pena que não deu para eu terminar de ler o livro. Eu gostaria de falar um pouquinho também em relação à linguagem, não ao vocabulário, mas isso que a Maria do Socorro colocou, eu também percebi muito, porque eu moro em Minas Gerais, e essa linguagem, facilmente eu encontro pessoas falando assim, quando eu vou num lugar mais antigo, ou de pessoa mais afastado, eu encontro as pessoas falando assim, e como também, não apenas na criação das palavras, mas como o Guimarães Rosa foi feliz na forma de passar isso. Eu já li outras obras dele também, há muitos anos, eu ainda era solteira, adolescente também, e eu não me lembro, agora eu peguei esse livro, não me lembro, vou voltar esses livros que eu li ainda adolescente para ver se a linguagem era a mesma, porque é uma fidelidade tão grande com a linguagem do mineiro, a sonoridade da linguagem do mineiro, esse falar cantado, esse falar arrastado. Então, é algo, a Maria do Socorro falou no Piauí, mas essa linguagem aqui eu facilmente encontro, eu moro em Sete Lagoas, eu moro num bairro, eu facilmente encontro aqui, na minha região, pessoas que falam assim, não com essa cultura toda, porque o nosso Reobaldo é uma pessoa muito culta, mas com essa sonoridade, com essa fala melodiosa, que o livro mostra, muito bonito isso. Achei interessante, Maria Regina, eu tinha visto essa questão da linguagem sob uma outra perspectiva, né? A linguagem, na verdade, o aspecto simbólico da linguagem que me passou foi o seguinte, que a linguagem é um fator de aproximação ou de afastamento, né? Por que a gente, na verdade, muitas vezes abandona esse livro? Por que muitas vezes a gente sofre, a gente pena para chegar à página 100? Porque a gente sente um estranhamento com a linguagem. É o estranhamento com o outro, na verdade, com aquele que não é igual, né? Porque você entra num mundo que não é o seu, você entra numa linguagem que não é a sua, e a partir do momento em que você se apropria, você se permite, né, receber o diferente, entender o diferente, você passa a amar. Então, sem falar de amor aqui, mas essa questão da linguagem também me pareceu bem interessante, porque é uma mostra de como a gente se predispõe, em um primeiro momento, a resistir ao diferente. A gente normalmente não começa o livro aberto para ele. Muitas pessoas, pelo menos, falam, né, que o início foi um estranhamento muito grande, que é difícil, justamente porque a gente não tem essa aproximação, né, com o nosso interlocutor, com a linguagem dele. Eu acho que isso também é uma questão interessante. Eu gostaria de comentar uma coisa. Em relação à poética, né? Tanto a onomatopeia quanto os neologismos também me pegaram, assim, que é o que seduz essa obra, né? E agora, uma coisa que me chamou muita atenção,
e que da primeira vez que eu tinha lido eu não tinha maturidade, não tinha esse entendimento, foi acho que a Carla que compartilhou no nosso grupo, falando sobre as janelas roseanas, né? E aí teve um episódio das janelas roseanas em que eles abordaram algumas coisas da linguagem. E aí a palestrante, né, ela pegou e trouxe assim, o quanto ele usou as palavras em duplo sentido. Então, por exemplo, teve uma passagem que ele fala lá na hora que eles estavam tendo o primeiro tiroteio, que ele foi assuntar um corpo. E aí que assuntou, ele tem essa primeira ideia de que você vai ver o que aconteceu. Mas ele também tem, dentro da religiosidade, a questão de levar aos céus, né, de acender o corpo. Então, ele usa uma mesma palavra que pode ter, conforme a sua compreensão, sentidos muito amplos, e não foi à toa, assim, tem um propósito disso. Outra coisa que eles comentaram que me chamou muita atenção é o quanto de janela que tem no livro, porque ele vive muito essa dualidade, né, o diabo e Deus, de Adorim, e que é um amor impossível, e o amor possível, né, ai, fugiu o nome daquele amo. Enfim, e aí toda vez quando ele quer mostrar esses dois mundos, né, ele coloca janelas que dividem esses ambientes, assim. Então, ela coloca na janela do casarão, quando o Diadorim está morrendo, que ele olha de cima para baixo. Quando ele está encantada com o amor dele, que ele quer pedir em casamento, ele olha de baixo para cima. E janela, no latim, ele tem essa função de dois lados, né? Que é o Deus Janus, que é o que olha para trás e o que olha para frente. O Rio Janeiro, que é onde ele conheceu o Diadorim, então ele fala, esse rio dividiu a minha vida, né? Que foi a partir dali que ele conheceu o Reginaldo e que ele viveu. Então, assim, a profundidade do uso de palavras dele, além da poética, que é o que nos seduz no primeiro momento, assim, tem um conhecimento que eu fico pensando, se eu ler 10 vezes, eu vou alcançar toda essa completude que ele traz, porque cada vez que você vê, que dia que eu ia pensar nesses detalhes, né? Então, isso me emociona muito. E, em termos dos sentimentos, uma das coisas também que eu comecei a usar depois que eu li o livro foi a história do fiquei em pausas. Eu achei essa situação muito assim, quando ele vivia algo que o impactava, o que fazia ele refletir, aí ele pegava, em vez de falar, fiquei pensando, né, ele me deixou em pausas. Né? E tem uma hora que ele fala, vou catar um silêncio desse sentimento. Catei foi um silêncio de um sentimento. Né? Fiquei em pausa. Eu achei essa expressão também. Aí, volta e meia, agora eu falo assim, não, peraí, que agora eu fiquei em pausa. Tipo assim, me dá o tempo que eu quero entender isso. Essas questões são maravilhosas, né? É impressionante a pesquisa feita pelo Guimarães para a confecção, vamos imaginar assim, para o bordado desse livro, né? Porque é um livro tão bem construído, e aí me remete muito também ao Mário de Andrade com a construção do Macunaíma, que ele precisou viajar para os interiores da Amazônia, principalmente, para pegar as crendices, e foi o que o Guimarães fez. Ele foi para o interior de Minas, ele ficou dentro do seu estado e mergulhou, né? E nos traz essa amplitude de sentimentos, de emoções, de palavras, porque são neologismos com motivo, né? Não é criar por criar. Ele pesquisou, como você mesmo, como a Adriana falou da questão do latim, da janela, então teve um cuidado. E palavras com mais de um significado, ele tenta trazer no texto, abordando todos os significados daquela palavra, de todas as maneiras que você consegue visualizar, que você lê, você vai entender, e isso é divino, isso é fantástico. E é tão difícil, por isso uma das grandes obras-primas do Brasil, né, da nossa literatura, ele considerado um dos maiores, e tem porquê, né? Mais alguém gostaria de falar sobre o tema da linguagem? Eu acho que um link que a gente vai falar mais do sertão, né? Mas o quanto que é importante enaltecer, né, a linguagem no sentido de uma identidade nacional, né? Então, assim, até pessoas que não são de Minas
se identificam com algumas expressões que são usadas, ou até representam, falam, nossa, isso agora que disse tudo que eu queria dizer e eu não sabia que eu podia dizer dessa forma, né? Então, essa sensação de identidade que o livro traz, e acho que a linguagem é o carro-chefe disso, eu acho que é uma das coisas que mais realmente faz ela uma das maiores obras do país, né? Acho que todo brasileiro tem que ter orgulho realmente de ter uma obra dessa, que expressou todas, né, tudo que é importante universalmente falando, com uma linguagem que é nossa, é brasileira. Eu fico de alguém que trouxe a questão da tradução, né, no nosso grupo, fiquei pensando demais naquilo, como que alguém traduz esse livro para outra língua, gente, assim, é nossa, é portuguesa, e qualquer outra pessoa que for ler vai perder algum sentido, não vai ter a completude que a gente, assim, a compreensão intensa que a gente teve, né, com esse jogo, né, que ele faz na linguagem. E é interessante que, mesmo se fosse numa linguagem padrão da língua portuguesa, a história em si ela é grandiosa. Daria um excelente livro, só que ele acrescenta, peraí, eu quero algo a mais. Eu quero, além de trazer uma história linda, uma história de amor, uma história de religiosidade no sertão, sobre violência, mas eu quero trazer também a linguagem. Isso eu acho sublime. Sobre essa questão da tradução, que acho que fui eu que levantei primeiro lá no grupo, porque eu tinha um livrinho que era a tradução, as cartas dele, do Guimarães Rosa, com o tradutor italiano, né, que é fantástico, eu recomendo, todo mundo que puder ler, leia, porque é muito interessante ouvir ver o Guimarães falando, assim, ele mesmo, né, explicando aqueles termos, o que é que ele pensou. A gente vê que várias vezes ele também não sabe o significado das palavras, ele ouviu algumas coisas, não se lembra mais, ele acha que queria dizer tal coisa, então o conselho que ele dá para o tradutor, e ele deixa o tradutor sempre muito livre, ele diz assim, voe por cima. Ele não queria mesmo que a tradução fosse uma coisa literal, palavra por palavra. Ele deixa o tradutor sempre bem livre para procurar, no idioma, no caso italiano, expressões, palavras, enfim, algo que possa traduzir o sentimento que ele queria expressar no texto. Esse livro das cartas, ele não é sobre a tradução do Grande Sertão Veredas, ele é sobre a tradução do Corpo de Baile, que hoje é separado em 3 volumes diferentes. Mas, assim, tem muitas expressões, a linguagem é a mesma, as dificuldades, então, são as mesmas. Para quem se interessou mesmo pela linguagem, é maravilhoso ler, é maravilhoso mesmo. Procurem. Obrigado, Vanessa. Agora vamos ouvir o Alex. Olá, boa tarde. Eu comecei a participar do grupo agora nas últimas 2 semanas e, assim, vou falar um pouco sobre a minha experiência inicial, que eu também tive, como a colega aí falou, dificuldade nas primeiras 5 páginas. Eu falei, nossa, mas eu li 3 páginas e não entendi nada. Voltei, fui ao YouTube, procurei algumas pessoas comentando ele, e aí depois retornei e li de novo. Aí estou lendo assim, lendo e degustando. Eu, como já morei na roça também, no interior, algumas palavras assim acaba que me são familiares, outras eu pego meu pai aqui como dicionário e fico perguntando a ele, mas que livro é esse que você está lendo? Toda hora você está me perguntando. Então, assim, é uma interação boa que eu estou tendo, inclusive, com o meu pai. E, assim, ele até levantou essa curiosidade. Mas como, assim, um escritor vai escrever de uma linguagem tão simples que ele vai valorizar essa questão da linguagem interiorana mesmo, do Brasil, aqui do Goiás, Minas, Bahia. E, assim, eu estou na página 50, tem muito desafio pela frente, mas estou gostando muito e agora, sim, eu acho que comecei a engatar. Vim a convite da nossa amiga Adriana, que falou aí há pouco,
mas infelizmente eu não entrei no início, entrei agora mais no final. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Alex. E eu acredito que a gente já consiga agora ir para o sertão, não é? Se tiver mais alguém que queira falar sobre linguagem, pode fazer no próximo comentário, né? E quando a gente fala no sertão, sim, pode falar. Pode, Não, pode. porque o meu movimento acho que foi diferente, assim, o meu estranhamento inicial, ao invés de eu ir para um dicionário ou procurar um material de apoio, meio que virou uma obsessão, assim, não, eu tenho que continuar aqui, porque não é possível que eu não esteja entendendo o que esse homem está falando. Assim, eu fiquei realmente angustiada, sabe? A princípio eu fiquei com muita raiva, e até conversei com uma amiga minha aqui, a Kedma, que está aqui também, eu disse assim, que é isso? Que eu não entendo uma palavra, está dando nó na minha cabeça, um desespero. Mas aí eu fui a minha estratégia, né, como não foi para o dicionário, eu fui para a última página, ver quantas páginas eram. Assim, naquela agonia, meu Deus, meu sofrimento vai durar quanto tempo? Será que eu vou entender quando? E aí eu encontrei o Fernando Sabino, né, era o Sabino? Falando com a Clarice, nesse livro que tem um texto de apoio, e ele falava assim, não, as 10 primeiras, né, você vai devagar ali. E aí eu me agarrei a isso, e foi aí que foi fluindo, né? Mas, realmente, a minha travessia inteira, eu não parei para ficar fazendo esse movimento, nem em texto de apoio, nem em dicionário, eu fui tentando sentir. Eu acho que foi a mesma coisa que eu senti quando eu li Clarice pela primeira vez, assim. Eu acho que eles são diferentes, mas tem também esse estranhamento, né, inicial. E foi maravilhoso, porque realmente a um certo momento você parece que tira a venda dos olhos, o tampão do ouvido e começa a escutar o Rosa falando, o Riobaldo, todo mundo, né? Mas aí eu pensando aqui que eu vou ter que fazer essa releitura no futuro para experimentar o que a Maria Regina falou, o que a Adriana falou, de estar ali curiosa, pegando pequenas palavras, né, interessantes. Claro que eu grifei muita coisa, está muito grifado o livro, mas eu já tenho vontade de fazer essa releitura para capturar mais dessa linguagem. Excelente. E realmente é uma travessia, né? E aí a gente realmente chega no sertão. Engraçado, eu sou do interior, só que eu sou do interior da Bahia, só que no litoral. E a minha cidade, ela é banhada pelo Rio Jequitinhonha. É a foz do Rio Jequitinhonha na minha cidade. E durante a leitura eu me deparo com o Rio Jequitinhonha aqui também no Grande Sertão, que ele é um rio que nasce em Minas, e eu falei, olha as familiaridades. E é realmente uma travessia, um rio que caminha por todo o sertão para chegar, o encontro dele com o mar é na minha cidade, que é Belmonte, e eu fiquei, gente, olha como a gente consegue visualizar, como a gente consegue percorrer um caminho que para é tão distante de mim, o sertão, né? No meu caso, quando estava na beira-mar, mas ele consegue fazer essa pesquisa. Foi uma pesquisa realmente de campo, eu acho isso lindo, porque ele pesquisa não só o sertão, com todas as suas características, toda a natureza do sertão, os animais, a flora, a fauna, mas também a parte hidrográfica e a linguagem, né? E aí a gente chega em um sertão que eu queria ouvir de vocês. Como foi essa experiência? Como foi adentrar esse sertão? Para mim, opinião, foi mais difícil entrar do que sair. O entrar foi dolorido, né? O caminho foi com muitos espinhos, passando por cactos, passando por alguns animais peçonhentos, para chegar no oásis, né? Não sei se seria bem essa palavra oásis, né? Que eu falaria aqui. Mas realmente eu queria ouvir de vocês, gostaríamos de ouvir de vocês como foi essa experiência por esse sertão. Gente, eu vou falar porque ninguém falou. Eu não queria ser a primeira a falar, porque para mim foi uma releitura. Então, não teve esse estranhamento. Enfim, eu já passei por isso na primeira vez que eu li. E também não vou dizer que eu me lembre assim com um sofrimento muito grande, não. Eu sou paraibana e sou do interior mesmo, do que aqui no estado é chamado de sertão, né? Que é o semiárido. Sou de uma cidade chamada Patos, fica a 300 quilômetros da capital. E eu morei até os 15 anos lá. E
a familiaridade com a linguagem foi muito grande, uma identificação, assim, de não me sentir estranha àquela linguagem. Essa linguagem ela não era estranha a mim. Mas o que eu realmente gostaria de comentar em relação ao sertão é que eu vejo nesse livro, eu acho que o que já foi falado aqui mostra isso também, é que o Guimarães Rosa, apesar de ele ser mineiro e de ele ter colocado a história dele em Minas, eu acho que ele representa todo o interior do Brasil. Essa visão que ele dá é uma visão do homem fora da capital, o homem fora dos grandes centros. Eu não li Os Sertões de Euclides da Cunha, mas eu sei que lá é essa dualidade que está em questão. É o homem, o sertão é o lado de dentro, é só a parte que está fora dos grandes centros. E eu acho que Guimarães Rosa foi nessa mesma linha, porque todo mundo aqui já falou, gente do Piauí, gente de Goiás, eu da Paraíba, quem é de Minas, evidentemente, e todo mundo tem esse link com esse sertão. Então, o sertão é o lado de dentro, né? Enfim, era só... O livro é justamente o sertanejo contando para o doutor da cidade, né? Que é o compadre dele. Então, é trazer realmente à tona esse interior. E como eu falei, assim, essa identidade, né, que ele consegue fazer com isso, deveria ser mais explorada ainda por nós todos, né? Eu também, é a minha releitura, mas eu ainda tive o estranhamento, tive as surpresas, né, assim, de chegar em algum momento e falar, nossa, que coisa mais bonita, e de arrepiar em muitos momentos, e de entender. Eu acho que uma das coisas também que fez diferença, que tem uns 6 anos, mas não, tem uns 5 anos, eu e minha família fizemos a Estrada Real, lá daquela região, até de carro, então a gente atravessou realmente algumas veredas e tudo, e aí eu lembrava, sabe, de situações, de paisagens, de situações que a gente viu, de cidades que a gente foi, né? Nós passamos perto de Codesburgo também, então essa imagem, para mim, agora foi mais forte do que estava antes, né? Mas eu concordo que ela traz essa situação toda do interior do Brasil. Eu também concordo, né? Foi nesse sentido que eu disse no início do quanto que ele fortalece a nossa identidade no geral. É isso. Adriana, só um comentáriozinho rápido. Perdi. É porque eu falei que eu fiz a releitura também, e que, para mim, a travessia teve muitos momentos emocionantes. E você tinha falado que, como releitura... Que é a voz do interior, e a cidade, quer dizer, a cidade não tem voz nem para um bom dia. Né? O homem da cidade, zero. Ele não só ouvinte, né? É uma mensagem, né? De ouvir. Isso, é uma sombra. Ele não diz uma linha, né? Então, é realmente uma coisa bem do homem do interior mesmo. Era para ser um diálogo, acabou sendo um monólogo, né? Se a gente for pensar, uma narrativa monólogo. A minha experiência com o interior, no sertão, é do interior do Ceará. Meus pais são de lá, meus avós, toda a geração passada é do interior. Então, eu lia imaginando aquela paisagem do sertão do Ceará, inclusive perto de Patos, porque é de Iguatu, Icó, aquela região dali. Mas o que mais me chamou não era nem tanto, chama a atenção, não era nem tanta a paisagem em si, é a hospitalidade, é a solidariedade, aquela história que ele pegou o menininho para criar e levar com ele junto, dele chegar nas fazendas e as pessoas receberem e providenciar. Tudo bem que ele era um jagunço, mas assim, providenciava jantar, dormida, uma coisa que a gente não vê na cidade, que é a história da hospitalidade mesmo, de estar disponível, da forma de conversar. Então, eu imaginava muito, eu li essa parte, assim, vendo o sertão, sempre com a perspectiva do interior do Ceará, porque é bem isso que a gente vê no interior, é uma realidade bem diferente do que a gente está acostumado na cidade. Eu estou vendo vocês todos falarem aqui relacionado às viagens, né? E eu lembrando de
Eu hoje moro no Goiás, né? Eu moro em Valparaíso, sou amiga do Rodrigo daqui. E lembrando, quando a gente vai lá, de 2 em 2 anos eu vou sempre ao Piauí. Lembrando, você falando aí, eu lembrei dessa parte que a gente, toda vez que a gente chega realmente nos interiores, você tem que comer, se você é bem recebida. E aí, quando você chega aqui a gente está na cidade que a gente passa, se alguém te dá um bom dia, você diz, tenho certeza que não é daqui. Ele é do interior. E se você chega na casa de alguém, as pessoas assim, faz aquele café com bolo, tapioca, um monte de coisa, e você tá de dieta ali, não quero não. Aí você é passado por antipática, assim, pô, não quero, sou meio enjoada. Já fiz muitos isso. Hoje em dia eu chego e como tudo e pronto. Eu tinha uma pergunta, na verdade, para fazer para vocês, uma provocação. Vocês consideram que nesse livro o Sertão poderia ser considerado uma personagem? Eu fiquei pensando sobre isso, não sei se seria certo chegar a qualificá-lo dessa forma, mas eu percebo que Guimarães Rosa, durante toda a narrativa, ele vai descrevendo o sertão e fazendo com que a gente viva o que ele descreveu. Não sei se vocês perceberam isso. Tem momentos em que ele fala aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui que eu anotei, eu peguei aqui alguns trechos. Ele diz aqui, por exemplo, logo na página 13, ele diz, cadê? Lugar sertão se divulga, é onde os pastos carecem de fechos, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador, e onde criminoso vive seu Cristo Jesus, arredado do arroxo de autoridade. E aí a gente vê depois tudo isso acontecendo, né? A gente vê as longas caminhadas que os bandos fazem sem encontrar lugar para dormir, porque não tinha casa nas redondezas. A gente vê os desmandos, na verdade, dos bandidos, porque as autoridades não conseguem conter, né, toda aquela violência. Enfim, ele vai falando, ele tem momentos em que ele diz, por exemplo, o sertão rege, não é regido, né? Então, na verdade, você tem que se amoldar ao sertão. E aí ele mostra isso na prática. Nós temos a primeira tentativa de travessia esqueci agora o nome, gente. Aquele vão enorme que era fatal, que as pessoas não conseguem... Sussuarão, né? Isso, liso do Sussuarão, né? É Sussuarão? Sussuarão. Isso. O liso do Sussuarão, então a gente vê a primeira tentativa de transposição desse liso e o sertão não permite que isso aconteça, né? Eles são obrigados a regressar. Na segunda vez parece tão fácil, quer dizer, o mesmo lugar. E olha que da primeira vez eles se programaram, eles agiram como homem da cidade, né? Eles se programaram, levaram mantimentos, levaram comida, levaram tudo que eles podiam, eles levaram. E o sertão disse, não vai passar aqui, você não vai passar, eles tiveram que voltar. Quando eles foram, na sorte, entregando ali o destino ao sertão, digamos assim, o sertão acolheu e eles conseguiram transpor. Então, eu acho interessante como Guimarães Rosa vai moldando o sertão para a gente de uma forma lírica, de uma forma poética mesmo, né? E como ele vai fazendo com que aquelas descrições que ele vai apresentando em vários momentos, né? Sertão é isso, sertão é aquilo. De repente, ele apresenta para a gente aquela cena que concretiza a descrição que ele fez. Então, fica aí a provocação, né, para vocês. Vocês acham que o sertão poderia ser considerado, chegaria a ser uma personagem nesse livro? Lorena, essa passagem do liso do Sussuarão, ela é muito, para mim, ela é muito impressionante, porque a gente vê quando o Medeiro Vaz vai atravessar, e ele não consegue, ele morre antes da travessia, e por mais que eles tivessem se programado, parecia que faltava confiança no grupo. Quando o Riobaldo, ele faz o pacto, ele está dominado por uma confiança. O grupo consegue perceber essa confiança nele. O grupo ele se entrega a Riobaldo, e o que o Riobaldo fala, eles seguem. E quando eles confiam, ficou muito interessante, parece que atravessar o liso do Sussuarão depende da vontade. E quando ele atravessa, parece que os cavalos estão andando no mar,
nenhum morre, exceto aquele que tenta matar o próprio Reobal, tenta dar uma facada. Mas é muito impressionante como na primeira tentativa tudo dá errado porque falta confiança. E ontem, quando eu estava relendo esse livro, eu estava vendo lá a Ana Danusa, que é a mãe da Nhorinhá, ela vai falar que o Medeiro Vaz quer atravessar, mas isso é impossível para um ser humano. E isso aí, no final do livro, não existe esse questionamento. Ele é totalmente possível e ele vai e atravessa na maior tranquilidade. É muito impressionante como depende da vontade e como essa vontade se estabeleceu quando ele virou um pactário. Para mim, foi muito marcante essa passagem. Posso impressionante. ler um Pode falar, trechinho aqui? É um trechinho do Antônio Cândido sobre o Ulisses Sussuarão, exatamente esse trecho que a Maria Regina falou. Ele diz assim: a impressão que eu tinha é que não só a coisa é flutuante no plano psicológico, mas também no plano geográfico. Mas eu pensava, sobretudo, no Ulisses do Sussuarão. É intransponível, mas de repente é transponível. É mais um deserto simbólico que um deserto real. Ele ser ou não transponível não depende da realidade geográfica, depende da força psicológica de quem está ali. Olha que impressionante, né? Vai bem ao encontro do que a Maria falou há pouco, né? Então, realmente tem essa vontade, e essa vontade tem a ver com a força que ele teve a partir do pacto. Outro detalhe também que me despertou muita atenção e tem tudo a ver com o Sertão enquanto personagem é a questão das caças. Eles precisavam caçar para se alimentar, até chegarem àquela fatídica cena, que para mim foi uma das mais marcantes do livro, da caça do macaco, que depois a gente percebe que não é o macaco, e aquilo eu tive que parar a leitura, eu falei, não, espera aí, que não está acontecendo isso, de repente chega a mãe e causa aquela estranheza total. Eu acho que foi uma maneira tão de animalizar mesmo os personagens, mostrar que nós não somos, eles não são homens, eles são animais que precisam se alimentar e eles vão se alimentar do que está ali para comer, né? Depois é apresentado toda a questão e aí eu queria ouvir de vocês como foi perceber essa situação que foi, para mim, a mais chocante do livro. Eu queria ouvir de vocês, né? Esse canibalismo. Bom, gente, concordo com o Rodrigo, foi muito chocante, mas eu também fiquei muito chocada quando a mãe dele segue o bando e, num determinado momento, ela começa a olhar para os lados e ela mesma começa a temer. E se não tiverem mais nada, será a minha vez? Foi muito impressionante essa cena, muito. Extremamente forte o medo, né? A questão do medo ficou muito latente naquela passagem. A gente percebe o medo dela por ter perdido o filho e o medo dela de posso ser a próxima. Isso ficou bem gritante. Eu acho que esse é o sertão, sobrevivência, né? A lei do mais forte. E aí a gente entra agora na parte da violência. Eu acho que essa parte do canibalismo é o início da violência ali apontada, né? E aí a gente vai para o próximo tópico, que é violência. Rodrigo, nisso que você está falando, o que me fez lembrar agora, assim, é que mesmo o sertão sendo cheio de necessidades, o matar era ligado a essa condição de sobrevivência. Porque naquela hora do tiroteio em que eles matam os cavalos e matam as vacas, ele fica... Assim, foi a perda de todo o respeito daqueles outros homens, né? Ele realmente coloca o bando como um animal, como de fato do mal. Por que mata uma vaca, bichinho tão mansinho que está lá no pasto, né? Por que os cavalos tinham que eles tinham que matar? Então, esse cuidado dele com os animais do sertão é tipo um código de honra, né?
Se for matar animal, é nesse critério de sobrevivência, realmente, né? E não matar por matar. Então, já entrando aí na violência também, expressa muito essa questão da violência no sentido de sobrevivência também, né? Do que é reagir, do que é sobreviver, e do que é ser violento no sentido de impor poder, de querer limitar a expressão do outro, né? Então, na verdade, essa linha, mais uma dualidade dele, eu acho que eles trazem muito bem nessa passagem, né? Porque tem aqueles conceitos. A agressão é uma coisa que o ser humano tem, né? A agressividade, tudo. Às vezes ela pode ser uma reação, pode ser uma sobrevivência. Agora, querer dominar o outro, querer aniquilar a existência do outro, isso é uma expressão de violência. Então, acho que naquela passagem da Fazenda dos Tucanos, né, onde eles ficam... que eles foram... Como se diz, gente? Encurralados, né? Como eles foram encurralados, mostrou, assim, ao ver dele, onde esse limite chegava, né, da violência, mal e dessa disputa de sobrevivência. Impressionante você falar da questão do código de honra, né? Porque a gente vê homens brutos, né, que não têm estudo, mas seguem um código, seguem uma ética deles, algo próprio de onde? Do sertão, daquela comunidade ali. Isso é muito fantástico, muito, muito mesmo. Eu acho que em qualquer realidade de violência, a gente tem algum código de ética, digamos assim, né? Se a gente for pensar, por exemplo, nas prisões nós temos aqueles crimes que são admitidos como, entre aspas, normais, né? E aqueles crimes que, mesmo para os prisioneiros, são considerados absurdos, né? Se você tem, por exemplo, alguém que cometeu um estupro e essa pessoa é presa, né? A depender da situação, ela é vista realmente como alguém que feriu até mesmo o código de ética a ética digamos assim, do criminoso, né? É um crime que não tem sentido. Com relação a esse tópico da violência, Rodrigo, uma coisa que eu achei interessante no livro de Guimarães Rosa é a relação que é feita entre medo e raiva, né? O medo impulsionando a raiva e, por sua vez, impulsionando a violência. A gente vê muitas situações em que o medo é que deflagra a situação de violência, né? E ele fala aqui, eu achei interessante que na página 173 ele diz que sentir raiva de alguém, não sei se com essas palavras, porque eu anotei aqui, mas acho que eu mudei a palavra. Sentir raiva de alguém é autorizar que a pessoa passe tempo governando a ideia e o sentir da gente. Então, eu achei isso super interessante, né? Quando você sente raiva de alguém, você abre a sua mente para que aquela pessoa te governe, porque você passa a deixar de pensar racionalmente, passa a deixar de pensar por seus próprios critérios e passa a fazer com que aquele sentimento lhe governe, né? Então, eu acho que no livro, essa questão do medo está muito relacionada com a violência. E aí, outro link que eu achei interessante também dentro dessa questão da violência quando ele associa, olha só, o redemoinho à violência. Então, a gente passa do medo, o medo levando a gente a sentir raiva, a raiva associada à violência, e ele aí, num determinado momento, associa o redemoinho à violência. Então, a gente já está chegando na ideia de violência já ligada ao mal, e é tudo que a gente vai discutir lá em religiosidade, né? Mas eu queria só trazer para vocês esse trecho, porque eu achei bem interessante, para a gente poder debater, quando ele diz assim, ó, do vento que vinha rodopiado, redemoinho, o Senhor sabe, a briga de ventos, o quando um esbarra com o outro e se enrolam, o doido espetáculo. Então, 179, página 179, o redemoinho como a briga de ventos, então, associando aí também o redemoinho à violência, e a tudo que vem depois, né? Eu acho que a gente pode discutir. Posso falar? Pode. Boa noite. Você está falando do redemoinho, eu associei ele, durante o livro, à confusão.
seja violência ou não, porque ele fala muitas vezes que o diabo na rua, no meio do redemoinho. Então, quando ele fala isso, para mim é porque alguma coisa ruim está acontecendo, seja violência, seja algum problema, alguma coisa qualquer. É interessante. Ele menciona várias vezes, né? Eu acho que tem a ver mesmo. E Valéria, Realmente, nossa amiga, diretamente da Alemanha, né, Valéria? Isso eu acho tão interessante essa participação. Diretamente do sertão da Alemanha. Pois é, olha que interessante. É. Eu sou a pessoa, talvez, que menos entende de sertão de todos vocês aí, porque eu sou carioca, morava em Brasília e agora estou aqui. Então, o livro, para mim, é de uma estranheza total, essa linguagem, essa maneira dele falar, mas é lindo demais, né? Valéria, eu acho Realmente, que tem sabe? tradução para alemão, não tem? Olha, tem, eu nunca vi, mas tem. Só que o meu alemão é muito ruim. Eu tinha vontade de ver alguma vez, mas, nossa, meu alemão é para pedir comida na rua, sabe? Para não morrer de fome. Eu não falo bem, não. Mas eu ouvi dizer que estão fazendo uma nova. Só que, olha, juro para você, eu não consigo imaginar. Foi bem que falaram da tradução antes aí, eu não consigo imaginar esse livro traduzido. Eu acho que qualquer um que for ler esse livro, ele vai talvez entender a história, né? Provavelmente vai entender a história, mas ele jamais vai pegar a beleza que é o livro, a beleza da escrita mesmo, do jeito que ele fala, não tem como. E aí me leva a pensar o que a gente perde lendo livro estrangeiro também, né? Porque a gente pode até achar um livro ruim porque a tradução não foi feliz, né? E a gente pode até pensar que esse Grande Sertão Veredas não é um livro escrito em língua portuguesa, é um livro escrito em língua brasileira. Eu acho que fica bem pontuado isso, Eu porque é acho a língua de também. dentro do Brasil, do meio do Brasil, né, do interior, como foi falado também anteriormente. Eu acredito que os portugueses não entendam esse livro. Sim, Eles devem ter muita dificuldade para a compreensão do livro, sim. verdade. Então, deve ser o português brasileiro mesmo. Lorena ia falar algo, aí eu acho que eu interrompi. Não, era sobre a questão da tradução do livro para o alemão, que eu disse que eu iria dizer que ela teria essa ótima oportunidade de ver o que foi feito da obra de Guimarães Rosa, porque eu imagino, assim, como deve ter sido essa tradução, fiquei curiosa para saber. Se eu tiver acesso alguma vez, eu vou pegar. Eu já olhei por aqui e nunca vi. Aqui o que eu vejo sempre é Paulo Coelho, me perdoe, não há comparação nenhuma, não estou comparando, mas o que tem aqui em tudo quanto é lugar é Paulo Coelho. Eu nunca vi outro, não me lembro de ter visto outro livro brasileiro. Eu soube outro dia que tem Machado de Assis, né? Mas nunca vi. Mas o dia que eu achar, certamente eu vou comprar e vou tentar traduzir pelo menos o Nonada. Pelo menos. Pronto. E dê notícias para a gente. Nossa, sem dúvida. Porque já começa com essa porrada, né? Já começa com nonada que, poxa, peraí. Já O que é começa que vai ser de intraduzível. mim começando com essa palavra? Aí já quebra total. É. Em relação à tradução para alemão, Valéria, ali no grupo do WhatsApp da gente, alguém compartilhou um artigo da Piauí, aquela revista literária brasileira, que é uma reportagem sobre o tradutor alemão. É uma mini biografia desse tradutor, enfim, ele é uma pessoa assim que tem uma história de Cheguei a ver lá. bem interessante. Você viu? Vi. Então, ele fala lá assim, alguns artifícios que ele usou. Né? E o Guimarães Rosa, ele adorava essas duas traduções, a italiana e a alemã. E foi por isso que viraram livros depois, as correspondências que ele mantinha. Então, se você conseguir mesmo, acho que é interessantíssimo ver as soluções que esse tradutor deu. Porque, assim, são daquelas assim, que tem o selo de qualidade do próprio Guimarães. Ele aprovou essas traduções. Mas eu fico pensando que a maneira dele ver o livro é diferente da nossa. Né? Porque você disse aí mesmo que ele aprovava assim a tradução por cima. E para a gente, para mim é um crime uma tradução por cima, entendeu? Então seria o quê? Um ganho na história, né? Na divulgação do sertão, coisas assim. Agora, puxa vida, né? Os detalhes do livro eles são perdidos. Então, sei lá o que é essa tradução por cima, mas sem dúvida, eu continuo procurando. Agora está tudo fechado aqui, não tem condição de eu olhar de novo. Mas eu já procurei anteriormente, né, há muito tempo atrás,
E agora eu vou voltar à ação. Vamos ver se eu acho. Lorena, eu queria comentar sobre o medo, né, que você trouxe. Eu acho que é muito comum, né, e faz o link mesmo com a religião, como você também colocou, porque essas situações de muita dureza, então essa necessidade, né, de se fortalecer, né, assim, que pode ser a religião, como pode ser outros fatores, aí, fabulação para alguns, o Antônio Cândido tem um texto também que ele fala sobre isso e tudo, mas um texto que me chamou muita atenção disso, porque da primeira vez quando eu li, aquele trecho que fala o que a vida quer da gente é coragem, né, embrulho e tal, e que ficou marcado muito na internet, ele traz o medo. E agora, eu acho que por esse contexto que a gente está vivendo, de tanta tristeza, né, de luto, de morte no Brasil, a sequência desse parágrafo, que não tem muito na internet, mas que na hora que eu li, eu parei e falei, gente, eu vou ler para vocês, assim, pensam nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Ele fala, né, o correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, só segue depois desinquieta. O que ele quer da gente é coragem, aí a gente sabe, aí ele vem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais, no meio da alegria, ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. Só assim, de repente, na horinha que se quer, de propósito, coragem. Será o que às vezes eu achava ao clarear do dia. E assim, muitas vezes eu atendo pessoas que falam assim, nossa, na hora que eu acordo, que eu lembro de tudo que está acontecendo, que eu tenho que sair com máscara, eu sou da saúde, né? Então, como é que vai ser hoje? Como é que vai ser, né? E aí essa coragem, porque igual agora eu já estou vacinada, eu não tenho, assim, a gente tem medo, eu tenho medo de trazer para minha família, tem medo, né? Mas essa coisa de você conseguir trazer alegria, né? Acordar alegre, chegar num ambiente onde todo mundo está falando de luto, né? De como que vai ser hoje tudo, e você conseguir manter a alegria. A gente se policia até no WhatsApp, né? Ninguém mais dá notícia assim, aquele paciente, ninguém mais nem fala no WhatsApp nosso, porque às vezes um está já na hora de desabar, então a gente não fala mais, sabe? Assim, então, essa questão de buscar alegria no meio de tristezas, eu acho que a vida da dureza, a guerra, né? Todas essas situações em que, enfim, que a morte é tão explícita, a tristeza ela tem um peso tão ou até maior do que o medo, né? Assim, eu vejo, eu trabalho com estatística, a gente tem assim a linha de suicídio mesmo daqui, no final agora da pandemia, né? O que já alterou e tudo, então eu fico pensando nessa questão da depressão e tudo. E aí, na hora que eu li esse trecho, que eu li a sequência, né? Que eu sempre tinha parado no medo, e que eu vi agora o da tristeza, eu falei, gente, isso aqui é fenomenal. Eu já pus até em alguns reuniões que a gente já teve, em algumas discussões, para, né, essa coisa de manter mesmo a alegria vital mesmo, para a gente dar conta. Adriana, eu inclusive fui olhar aqui porque eu tinha anotado justamente esse trecho, eu tinha grifado essa parte porque me chamou a atenção, realmente a gente para o que a vida quer da gente é coragem, mas o que vem depois também é muito, muito bonito, realmente. Aliás, daria um tópico aqui, só a gente discutir as lições de vida que Guimarães Rosa apresenta, né? Para além da linguagem, para além da religiosidade, para além da violência, do amor, do sertão. Eu acho que essa questão das lições de vida e do quanto ele consegue transmitir para a gente a essência do ser humano de uma forma simples, né? Eu acho que daria um outro tópico para a gente discutir aqui, sem dúvida. Eu acho esse trecho sensacional. Agora, eu não sabia que era dele. Na hora que chegou, eu cheguei, grifei e parei, quando vi o resto também, o restante, porque eu acho que ele roda na internet como sendo de outra pessoa, de uma autora, não sei. Eu não sabia que era dele. Para mim foi uma super surpresa, e ver a continuação foi maravilhoso, que é fantástico. Dessa vez, a minha leitura do livro foi muito no sentido assim de valorizar esses trechos, porque para mim parece que esse é um livro sobre o sentido da vida, a busca de um sentido,
para mim, Reobaldo é uma pessoa perdida na vida, né? Ele é solto, assim, começa solto. Ele briga lá com o pai, quando descobre que o pai é o pai, e aí, enfim, quem não lembra dessa parte, mas tem esse momento que aí ele sai, assim, ao léu, não sabe o que vai fazer, não sabe onde é que vai dormir aquele dia, e aí, por acaso, as coisas vão acontecendo e vão encaminhando ele para esse caminho, mas ele vive relutando neste caminho, ele não se sente igual. Tem vários trechos que ele fica assim, mas jagunço é isso. E eu sou jagunço, eu sou isso, eles são assim, eu sou assado. Ele não se identifica muito bem ali. Então, eu li esse livro agora muito nessa linha, muito procurando, destacando esses trechos de uma busca de sentido. E eu li junto aquele livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, que ele escreveu no campo de concentração, né? Então tem muito a ver com essa coisa da violência, do ambiente da violência, e de como isso suscita você a procurar o sentido, mesmo naquele meio tão violento. Enfim, eu queria só fazer esse à parte, porque foi uma leitura muito pessoal, assim, muito particular, mas eu acho que tem a ver com o que Lorena falou aí agora, e o que vocês trouxeram desse trecho, que esse trecho suscita na gente, que é muito profundo. Tem muito a ver, tudo a ver. E concordo com você também, minha leitura foi muito voltada para isso, Vanessa, foi muito voltada para analisar essas lições, essas pequenas lições de vida, né? Essas frases que às vezes ficam ali perdidinhas no meio da narrativa, que a gente para, são frases que fazem a gente parar, né? A gente lê e para e fica ali refletindo sobre aquilo para depois voltar. Tô vendo. A gente fica em pausas. A gente fica em pausas. A gente fica em pausas, exatamente. Fica em pausas, assim. Ele nos coloca em pausas, muitas pausas. Eu acho que agora a gente pode já adentrar a religiosidade. Eu acredito que tenha muito a ser discutido, não é? Porque é um livro fáustico. A questão do pacto, existiu, não existiu, em que momento acontece, o que traz de mais interessante para a leitura, para o próprio Reobaldo, para essa história. Aí queremos ouvir de vocês as impressões sobre a religiosidade na obra do Grande Sertão Veredas. Me chamou a atenção que o Reobaldo, ele deixa a gente nessa dúvida, né? Se ele fez o pacto ou não. O tempo inteiro ele está ali negando, fiz, não fiz, e você embarca nessa. Aí entra aquela história de você comprar a ideia do narrador, né? Você sempre tem que desconfiar ali do narrador, porque no final das contas a gente vê que ele fez, assim, pelo menos foi a impressão que eu tive, né? E aí isso me chamou muita atenção, o tempo inteiro ele colocando a dúvida se tinha feito ou não o pacto, né? Eu não sei se era ele mesmo se questionando, ele não acreditava também, estava na dúvida, mas no final, me levou a achar que ele tinha feito. Eu achei que ele tinha feito quando ele fez a travessia, porque eu acho que ele conseguiu fazer aquela travessia por conta do pacto, mas eu também não sei se... E eu acho que ele mesmo tinha dúvida se tinha feito ou se não tinha feito. Pois, na minha opinião, o pacto, ele acreditava no pacto, ele acreditava que tinha feito o pacto, por isso ele teve essa força para atravessar e para vencer e para liderar o bando. Mas, na minha opinião, ele não fez o pacto. Ele acreditava que fez. Então, aí ele adquiriu a força toda. E uma coisa que eu achei muito interessante no texto, a gente está falando em religiosidade, culpa, ele fala muito no bem e no mal, e ele tem um momento que ele fala assim, se eu fizesse isso, eu seria um assassino. Eu não sou um assassino. E ele mata loucamente, mas ele mata por uma causa. Mas ele fala que ele não é um assassino. O poder da argumentação no texto, assim, é muito interessante, porque é uma narrativa totalmente argumentativa. Ele justifica o mal, porque ele mata, em razão de um bem maior, que é o ideal dele, de jagunçagem. Aquilo ali
é o que eu falei. A linguagem foi, de longe, o que mais me chamou a atenção. Mas os detalhes, as estratégias argumentativas, da construção da personagem, de nos levar a crer, a duvidar se ele fez ou não o pacto, que eu não acredito que ele fez o pacto, pela forma como foi, é uma cena até meio, assim, meio amedrontadora, né, na minha opinião. Eu não acredito no pacto, eu acredito que ele acreditou que fez. Então, é isso. Eu concordo plenamente, também acho que ele não fez, inclusive no final ele diz que o diabo não existe, né? Ele termina dizendo que o diabo não existe, que o que existe é a gente humana. Mas ele passa o tempo inteiro confrontando religião. Na primeira metade do livro, inclusive, ele tem um amigo que fala de Kardec. Então, ele tem mais de uma religião no meio, né? O rapaz fala alguma coisa espírita, ele tem os católicos falando, ele tem a própria, não sei dizer, a própria índole das pessoas dali, que é religiosa, não sei nem se só católico, né? Mas tem um monte de coisa religiosa no meio, e essa parte do diabo eu também acho que ele quis, então ele achou que fez, ele saiu dali confiante, essa confiança deu a ele o caminho, né? Então ele confiou que ele tinha feito e que alguém estava protegendo ele de alguma forma. É a impressão que eu tive, mas esse livro é impressionante, porque eu acho que você tem que ler 20 vezes. Né? É um dos poucos livros que você lê na vida e que você fica, não, esse pedaço eu não sei, eu não lembro aquilo ali, então você tem que reler. E eu não fiz isso. Então eu estou com essa impressão só de que ele não fez, embora a cena tenha sido realmente estranha, meio diabólica, mas eu acho que no final ela não se concretizou. Essa é a minha impressão. Eu também pensei por aí, assim, eu acho que ele, nessa página do início, que ele fala de várias religiões, ele fala da importância, né, do que é ter uma religiosidade, né, da religião, mas eu não sei se foi por influência do Lobo da Steppe, Lorena, que eu reli também em outro grupo com a Lorena, né, do Hermann Hesse e tudo, mas tem um trecho que agora, na hora que eu reli, eu destaquei também por conta dessas coisas, do bem e do mal. Ele fala assim, o que é o medo? É um produzido dentro da gente, um depositado. Aí depois ele segue assim, coisas que só estão fornecendo espelho. Então, acho que ele quer dizer essa questão muito assim do bem e do mal, né? Do que está tudo dentro da gente, né? Do que a gente expressa, o que está lá. E aí, essa coisa, na hora que ele pôs isso aqui, fornecendo espelho, eu acho que ele afirma isso, né? Vem à tona o que está tudo dentro de mim, e o que está tudo dentro da gente, né? E que, às vezes, a gente precisa ter esses argumentos religiosos ou não para tentar justificar muita coisa. Penso um pouco por aí. Adriana, essa sua frase é interessante, porque, na verdade, ele, na página 15, logo no início do livro, ele expressamente diz, ele fala assim, explica ao Senhor, o diabo vige dentro do homem. Até a Maria Regina colocou aqui, né, os crespos do homem, ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos. Então, eu acho que essa questão do pacto fáustico, a gente pode enxergar de duas formas, né? A gente pode enxergar de uma forma literal, né? Se de fato ele vendeu a alma ao diabo, ou se é ele cedendo aos seus maus sentimentos, aos seus maus instintos, digamos assim, as suas fraquezas morais, né? As suas fraquezas pessoais. Porque chega num momento em que ele, quando ele faz esse pacto, ele, na verdade, muda a personalidade, né? Ele muda a própria personalidade, ele assume a chefia do bando, ele passa a agir, ele sempre disse, eu não sirvo para chefe, de repente ele não só serve para chefe, mas ele é aquele chefe que impõe a vontade dele aos outros, que vai atrás do instinto de vingança. Perceba que para ele a razão de ser da jagunçagem passou a ser, basicamente, se vingar da morte, né? Gente, os nomes é que me fogem, horrível. Mas, enfim, se vingar de Hermógenes. De Joca Ramiro? Você falou, Maria Regina? Porque eu sou péssima para gravar nome, sou terrível. Mas, enfim, se vingar de vingar da morte de Joca Ramiro. Joca Ramiro, exatamente. Então, assim, essa questão da vingança sendo colocada em primeiro plano, né,
deixa de fazer todo sentido para a ideia da jagunçagem, como a Adriana estava colocando, de sobrevivência no local árido, até de busca de um certo espaço de poder, mas ali já era uma questão pessoal, realmente. Nem tão pessoal, né? Porque ele também queria, mas principalmente por conta de Diadorim. E aí eu coloquei aqui algumas frases que ele fala sobre essa parte da religiosidade, que eu queria dividir com vocês. Tem um momento em que ele diz que ser jagunço é ser um pouco entrante do demo. O que é ser um pouco entrante do demo? Né? Ou seja, já ter arraigada a ideia de que matar é natural, né? De que eu posso dispor da vida do outro, de que eu posso dispor dos bens do outro. Isso reforça a ideia de que o demônio está dentro e não fora, né? Então, fazer um pacto com o demônio, a meu ver, é muito mais se deixar levar por esses instintos negativos do que efetivamente buscar uma força externa capaz de lhe induzir a determinados comportamentos. Eu enxerguei mais ou menos dessa forma. Tanto é que ele diz que a religião serve para, que nós somos meio doidos, né? Que a religião serve para desendoidecer, né? Eu gostei dessa palavra, para desendoidecer. E ele diz em um outro momento que a alma pertence a Deus e não é vendível, e se não é vendível, você vai ter, não tem como fazer esse pacto, né? Ele próprio não acredita no pacto. Ele faz o pacto, nega o pacto, e reforça no final, na página 348, que o diabo é nossa maldade, né? Eu anotei aqui que na página 348, eu não sei exatamente qual é o trecho, mas ele reforça que o diabo é nossa maldade. Então, eu enxerguei muito mais assim. Ele diz assim, então, não sei se vendi, digo ao Senhor, meu medo é esse. Todos não vendem, digo ao Senhor, o diabo não existe, não há. E a ele eu vendi a alma. Meu medo é este. Ou seja, ele vendeu a alma, ele achava que tinha vendido a alma para o demônio, mas o medo dele é que ele, na verdade, não vendeu a ninguém, a maldade é dele mesmo. Ou seja, o medo dele é que ele é o responsável por esta coisa. Ele não está agindo mal porque o diabo está induzindo ele a agir mal. O medo dele é porque ele está agindo por conta própria. A quem vendi? Meu medo é este, meu Senhor. Então, a alma a gente vende só, sem nenhum comprador. Então, eu acho que aqui ele deixa bem claro que, na verdade, esse pacto fáustico, se existiu, é um pacto dele com ele mesmo, de assumir a prevalência da maldade, digamos assim, porque ele próprio sucumbiu à sua própria fraqueza, né? Enfim, era isso. E é interessante você trazer essas colocações, Lorena, porque, ao mesmo tempo, a gente pode perceber, trazendo para os dias de hoje, a questão da maturidade. Ele começou a ficar mais maduro, começou a ficar dono de si. Então, a sua força interior dá esse empoderamento. Então, a partir do momento que ele está empoderado, ele começa a agir com mais atitude. Né? Então, trazendo para a linguagem século XXI, agora, ano 2021, acho que é bem por aí. Ele se sentiu mais forte e corajoso, perdeu o medo e foi, né? Eu acho que é isso. Mais alguma colocação sobre religiosidade? Queria perguntar, na verdade, se vocês, símbolo do infinito, né, que ele coloca no final, se para vocês tem algo de religiosidade, ou espiritual, assim, o objetivo, o que é que vocês relacionam esse símbolo aí logo no final? Essa travessia, terminando a travessia, vindo esse símbolo do infinito. Eu pensei na questão do não acaba, né? Não termina, que é algo seguinte. A vida é esse caminhar, né? Você termina um objetivo, mas você vai em busca de outro. Esse foi o meu pensamento. Eu acho que fecha, ao meu ver, de forma tranquila. Acabou esse ciclo, mas vai iniciar outro que não acaba. A sua vida está em constante mudança. Você cria perspectivas, conclui uma, vai para outra e por aí vai, e aí segue nesse infinito. Eu pensei assim. E vocês, pessoal? Eu me lembrei de um outro trecho do livro, Rodrigo, porque ele termina dizendo assim, o diabo não há, é o que eu digo, se for. Existe homem humano, travessia. E aí,
essa provocação de Adriana me inspirou a lembrança daquele outro trecho que nós tínhamos falado antes. Acho que foi você mesmo, Rodrigo, que trouxe aqui logo no início, quando você falou que o ser humano está em constante mutação, né? Então, eu acho que Sim. não especificamente da vida de Reobaldo, mas eu acho que a gente poderia fazer o link com esse trecho. Se você puder reler aí, eu te agradeço, porque você tem fácil aí, né? O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Esse, né? Isso, isso. Me lembrou esse trecho que você leu. Mais alguém gostaria de falar? Concordo com tudo isso, né? Porque na época eu até olhei que ele coloca assim que o símbolo representa eternidade, divindade, evolução, amor e equilíbrio, tudo entre o físico e o espiritual. E depois ele traz algumas especificações por religião, sabe? Mas eu parei por aí também, não aprofundei, eu também tive esse entendimento, né, de continuidade, é porque alguns filósofos, digamos assim, Alex aí da filosofia, às vezes, eles falam muito essa coisa do se é o infinito, porque às vezes ele é num plano, ou é a parábola, né, que mostra você vivendo mesmas situações, só que com um nível de aprendizado maior, né, esse caminhar mesmo. A parábola ela é um pouco menos religiosa do que o infinito, mas eu nunca aprofundei esses estudos, eu não sei. Por isso que eu perguntei, né? Assim que eu comecei perguntando. Não sei, Alex, se na filosofia vocês já tiveram alguma dessas discussões entre o infinito e as parábolas, ou alguma coisa nesse sentido. Viajando um pouquinho. Não, Adriana, assim, a gente teve, mas muito superficial também, não sei comentar a fundo, assim, essa parte. Tanto por não ter lido ainda e pela filosofia também não. Eu tô chocada que eu não tinha visto esse infinito assim, eu tinha visto tipo uma marca para preencher o resto da página. Estava ali por acaso, sabe? Tipo um arabescozinho assim, qualquer, que se coloca numa página que terminou. Mas eu adorei, Adriana, você chamar a atenção para esse símbolo, não tinha prestado atenção mesmo. Ah, eu não tinha observado. Ele coloca o infinito até nas capas. Eu acho que nesse mapa, querendo dizer assim, tipo, o sertão não para aí, sabe? Assim, o sertão está dentro de nós, né? Todas as reflexões que ele trouxe, tipo assim, a travessia continua, né? Então, essa questão do bem, tudo, né? Que essas dualidades todas que ele trouxe, mas eu também, como eu falei, assim, eu cheguei até aí, eu não avancei, né? Por isso que eu fiz a pergunta. Nada nele é por acaso, né? Assim, eu não terminei de ler, mas pelo que eu estou vendo aí dos comentários, da leitura de vocês, nada nele é por acaso. Então, às vezes, uma coisa simples, como a nossa colega falou, que às vezes a gente, numa leitura de primeira vez, não percebe, e depois outros olhares, como o da Adriana, já percebe, às vezes um símbolo simples tem algum significado a mais, assim, que a gente não parou para pensar, né? Por ser uma linguagem muito mais simples do interior, então acaba que às vezes a gente fica muito perdido. Espera aí, minhas cachorras aqui estão fazendo barulho. A gente fica perdido também pelas questões da linguagem, e os sinais, às vezes, a gente não se atenta muito, né? E é uma coisa que, de fato, com certeza, ele colocou por algum motivo. Não, às vezes, não aparente, mas um motivo, com certeza, deve ter, né? Sim, é cheio de símbolos, né? A simbologia nesse livro ela é intensa. E então a gente chega ao amor. Eu acredito que, para mim, foi a parte que mais marcou nessa travessia, porque nós estamos falando de
jagunços, nós estamos falando de homens brutos, só que logo nos é apresentado um amor homossexual, um amor entre dois homens, em um meio totalmente masculino, em um meio totalmente forte, em um meio onde isso não conseguiria avançar. E a gente começa a perceber que Reobaldo e Diadorim estão ligados, uma ligação intensa, uma ligação que começa a romper com outros sentimentos do Reobaldo, com a Otacília, com a outra moça que eu não lembro o nome. Então a gente percebe que há uma ligação muito forte, e eu falo que é o grande segredo da obra, está aí nessa questão do amor. E aí queremos ouvir de vocês as opiniões em relação a isso, o quão forte foi esse grande segredo, como eu disse. Depois eu quero comentar sobre as adaptações que foram feitas pelo cinema, pela televisão, que na televisão, no cinema, por exemplo, eles tiveram que mudar um pouco a história para conseguir trazer essas cenas de amor, né? E aí queríamos ouvir de vocês sobre o amor nessa obra, que representa para vocês. Maria Regina pediu para a gente bater logo a foto, Rodrigo, por conta do Então vamos. do horário. Vamos bater a foto e a gente, em seguida... Isso. Vão pensando e vão refletindo. Quem puder abrir a câmera e pegar o livro para a gente poder bater a foto. Quem sabe bater aí, gente, porque eu sou terrível nesse... Pois é, eu tô pelo celular, eu não consigo. Tem alguém pelo computador que consegue? Alguém consegue bater o print aí, gente? Eu estou no computador, vai me dizendo aí como é que faz. Porque eu tenho que aparecer todo. Vou fazer o print, vou fazer. Então, vai fazer. Vanessa? Cláudia. Sim, Cláudia. Cláudia. Agora esperem que eu vou tentar também segurar. Um minutinho. Ok. Vou tentar fazer uma mágica aqui, que a mão é grande, acho que dá. Aí, deu. Oi, João. Ok. Obrigada, Cláudia. Nada. Aí você pode mandar lá no grupo. Mando sim. Só antecipando então, que quem não gostar de spoiler, este é o momento de... Este é o momento do spoiler pesado. Então, quem... Total. Então, quem... Eu gostei do spoiler, porque o spoiler acabou que me deu a oportunidade de adentrar mais fundo no livro. Tanto que, através do spoiler que eu tive no YouTube, alguém comentando, aí a pessoa também falou isso. Se você não gosta de spoiler, pode sair. Mas eu falei assim, como que eu vou sair se eu não entendi o livro? Eu tenho que ficar para aprender. Então, estou aqui tranquilamente, ciente dos spoilers. Pode... Alguém quer começar falando? Assim, gente, antes de qualquer spoiler, eu li até a 111, não cheguei nessa parte, mas no início do livro, né, quando começou aquela conversa, aquela amizade, eu imaginei, será? Entre jagunços, será? Tá vendo? Quem que sabe? O que será que vem por aí, né? O porquê desse spoiler tão comentado? Eu fiquei extremamente feliz, eu não sabia, realmente eu me surpreendi no final, e eu estava apaixonada exatamente por aquela história, por eles serem jagunços e eles estarem apaixonados, foi aquilo que me fisgou. E, na verdade, eu fiquei até um pouco triste quando eu descobri a verdade, porque eu estava achando o máximo eles estarem enfrentando isso e, ao mesmo tempo, assim, várias oportunidades de se concretizar, de chegarem muito perto, se declarar, né? Eu achei o máximo. E achei revolucionário, porque eu achei que ia até o fim essa história, né? Aí caraca, como é que ele pensou isso? Sei lá, 1900 e bolinha. E teve coragem de escrever isso, né? Década de 50, ele foi... Pois é, eu achei o máximo, foi o que me pegou. Ele trazer um relacionamento entre homens dentro de um romance de mais de 400 páginas, um romance que permeia toda a obra,
é algo assim magnífico. Só que, infelizmente, a gente vai pensar dessa maneira, ele precisou quebrar, né? Porque se não tivesse quebrado, eu acredito que não seria o sucesso que é hoje, por conta do preconceito. Eu acho que isso é uma observação que eu faço. Ele não teria o mesmo alcance se não fosse revelado o final. Vocês estão percebendo que a gente está segurando para não falar para vocês. Estamos instigando o spoiler. Gente, o spoiler é bom porque a gente pode ver a obra de outro jeito, né? Cada um tem um jeito de ver. Eu achei essa parte em que ele transcreve aqui. Como que eu estava separado dele por um fogueirão, por alta cerca de achas, por profundo valo, por largueza enorme do rio em enchente. De que jeito eu podia amar um homem, meu de natureza igual, macho em suas roupas e suas armas, espalhado rústico em suas ações? Aí ele começa, né? Me franzi. Ele tinha culpa, eu tinha culpa, né? Ele começa a pensar nessa relação e começa a pensar se ele possui culpa, né? Ele percebe que ama, ele aceita aquele amor, mas ele, de qualquer forma, carrega em si tanto o peso do preconceito, né? Que é algo que, inclusive, ele, enquanto uma das pessoas apaixonadas, tem, né? Você vê que ele próprio sabe que ama, que não tem como se desvincular desse amor, ele não quer negar esse amor, porque ele sabe que é algo forte, mas ele mesmo se questiona sobre culpa, né? E aí a culpa a gente vê muito essa relação do próprio preconceito. Se ele sente culpa por estar apaixonado por um outro homem, é porque ele está também envolto nessa esfera de preconceito, que era algo inerente àquela época, né? Valéria, pode falar. Eu pensei na hora assim, que, na verdade, ele não... Eu não vou conseguir não dar spoiler. Eu acho assim, que ele foi até o final. Talvez ele... Eu acho que se ela tivesse ficado viva, seria um negócio assim meio sei lá, é frágil, entendeu? Lutar com o mais perigoso de todos, era natural que ela morresse. Então, eu acho que, na verdade, ele foi até o final com esse romance. Apesar dele questionar se ele estava sendo... Eu acho que seriam as questões que talvez as pessoas colocassem na época, de culpa, coisas assim. Ele questionou e eu acho que, no fundo, a conclusão foi que ele não tinha culpa. E eu acho que, se ela não tivesse morrido, ele teria terminado junto se fosse um homem, entendeu? Se não fosse uma mulher. Então, assim, ele mostrou uma mulher forte, uma mulher valente, que tinha um objetivo, né? E ela foi até o final e eu sei lá, eu acho que eu não estou sabendo nem colocar o que está na minha cabeça, sabe? Mas eu acho que ele, no fundo, ele foi até o fim, inclusive com o que ele podia realmente para a época, como disseram aí, né? A gente passou o tempo inteiro achando que esse era um romance homossexual. E eu acho também que tem muitos tipos de romance no livro. Tem muito amor nesse livro. Tem amor de mãe, tem amor de filho, tem amor dele com a prostituta, dele com a mulher com quem ele queria casar, tem amor dele com a natureza, sabe? Muito amor aos bichos. Amizade então, como assim, amor. Amizade com os amigos, né? Então, assim, eu acho que o livro ele tem amor do início ao final. Então, eu acho que ele teria coragem suficiente para terminar com um casal homossexual. Eu acho, entendeu? Eu acho que, ainda que na época pudesse não fazer sucesso, mas ele um dia ia fazer sucesso. Eu acho que não faltou coragem. Eu acho que foi um pouco lógica botar aquela mulherzinha pequena, não sei, eu fico imaginando Bruna Lombardi, né? Então, aquela mulherzinha pequena lá, com o cara que era o mais bandidão. Então, eu acho que foi lógico o fim que teve, né? Enfim, é isso. Eu acho que a dúvida também é porque ele se referia muitas vezes que era um amor impossível, né? Um amor impossível, aí eu acho que a gente ficou com essa dúvida, metade do livro, assim, para frente. Né? Porque ele falava isso, que era um amor impossível. Mas eu acho que era impossível para ele mesmo, né? Pensar nisso. Era impossível porque isso era fora da jagunçagem. Mas eu acho que ele era capaz de chegar até o fim, o autor, pelo menos, entendeu?
Mas foi lindo como o autor apresentou, do início do livro até quase o fim, foi até onde eu fui, ele mostra o amor de uma forma muito singela, muito bela mesmo, assim. O que eu acho que mais me prendeu no livro, que mais encantou, é que ele trazia o cotidiano, coisas simples, mas era sempre recheado de amor, sempre com uma linguagem muito poética. Tinha vontade de gravar um monte de coisa, assim. Eu achei interessante foi como ele, mesmo quando ele conheceu o menino, ele ficou totalmente fascinado por aquele menino, mas aquilo, ele também era um menino de 14 anos, então aquilo para ele foi um encantamento. Mas como ele foi aos poucos se envolvendo e como ele foi também se inteirando desse sentimento, e ele tanto tem aquele momento que ele fala assim, eu vou me matar, vou meter uma bala na minha boca, porque o sofrimento dele era tamanho, né, de não se aceitar aquilo que ele estava vivenciando. E aí ele vai até lá no final, quando ele quase se declara para Diadorim, né? E Diadorim olha para ele e fala assim, ele não fala, mas o olhar e a reação é: você está me estranhando? É uma coisa bem desse tipo. Mas ele começa a tomar consciência e a aceitar esse amor, porque era algo assim profundamente verdadeiro. E eu também lamentei ter sido uma mulher, eu lamentei muito. Eu queria que tivesse terminado, mas eu concordo, acho que para o espírito da época, para o próprio Guimarães Rosa, em 1956, e para os próprios modelos, né, da época e de sempre da literatura mundial, dessa mulher que acaba, desse homem que acaba, no fundo, sendo uma mulher, acho que foi a solução mais fácil de se encontrar. Mas eu gostaria muito que tivesse sido, porque eu também acho que ele seria capaz de assumir, porque ele estava amadurecendo com esse amor. Ele estava, esse sofrimento do início, lá quando ele está lá em Guararavacan, que ele fala, ele olha os braços e fala, eu vou me matar. Ele fala isso. E aí depois eles ficam sabendo da morte de Joca Ramiro, e aí pronto, e eu mudo o foco todo da história. Mas nesse momento, ele já fala assim, puxa vida, eu estou amando um homem, eu tenho que pensar melhor sobre isso. E aí ele vai aceitando, né? Então, é uma história de amor muito linda, muito bem construída, e o personagem, essa aceitação dele foi, assim, para mim, maravilhosa a construção, as dúvidas, os dilemas. Eu fiquei muito encantada por essa parte da história também. Lembrei aqui da parte que ele chega a entregar a pedra, né? E Diadorim que recusa. Ali, para mim, é muita questão do coração, né? Ele está dando o coração, ele está demonstrando que o que ele tem de mais precioso ali, ele quer dar para o Diadorim, e Diadorim é que recusa. E aí ele tem aquela ideia de mandar para Otacília, mas eu acho que ele chegou, então, né? Talvez não sei se ali era selando só a amizade, querendo demonstrar um lugar de amor muito especial que ele tinha, mas ele chegou a entregar, né? E ele que recusou. Ele, inclusive, eu tenho muita dúvida sobre o Diadorim, assim, porque por que essa mulher se vestiu? Eu sei que dá a impressão que ela queria acompanhar o pai, né? Sei, ela queria vivenciar esse mundo, mas eu fiquei mais curiosa, assim, porque não fala tanto, né, dessa trajetória. Ele até busca no final e não encontra tantas informações. E a outra coisa também é essa coisa do feminino e masculino que tem dentro de todos nós, né? Essa mistura. E desde lá do menino, né, que nem a Maria Regina falou, Diadorim já tinha aquela coisa do feminino, né? Do feminino e do masculino ali misturado. E é isso. Eu fiquei curiosa em relação a Diadorim. E ele chegou até a perguntar se ele não tinha uma irmã, né? Era porque ele estava se vendo apaixonado por ele. E você não tem uma irmã? Uma coisa... Pode falar. Uma coisa que eu achei interessante, assim, apesar de não ter lido ainda, mas lembra a história de algumas mulheres, como Joana d'Arc, por exemplo, que precisou, para se impor, pela questão também da época, por não ser aceito ainda nas lutas, enfim,
em várias questões a mulher. Então, assim, a mulher é muito também negada esse papel principal, como protagonista de uma história. Então, assim, para que a mulher se apresente, ela tem que primeiro se travestir de homem. Assim, é uma análise que eu estou fazendo agora, não sei se tem a ver, mas pela época, a gente vê que as histórias de mulheres que também tiveram esse mesmo intuito, elas se travestiram de homem, foi para provar, olha, eu enquanto mulher também posso, mas para que eu possa chegar lá e provar, eu tenho que me travestir de homem, eu tenho que fazer com que eu seja primeiro aceita para depois eu me mostrar quem eu sou. Eu achei mais ou menos por aí. Isso. É impressionante que a primeira adaptação audiovisual, que é essa daqui, ó, é um filme de 1965, época de ditadura, né? Como foi apresentado nesse filme? A história, o final é mostrado logo no início. Mais ou menos nos primeiros 30 minutos é desvendado esse segredo para a história continuar. Mas eu aconselho que vocês assistam essa adaptação, porque eles não conseguiriam levar até o final. Como faria para passar pela censura, vamos dizer assim, né? Um filme sobre um amor homossexual, não tinha jeito. Então eles trouxeram o segredo foi desvendado logo no início e a história continua. Diferente da minissérie da Globo, né? Eu tenho aqui o DVD da minissérie da Globo, onde a Bruna Lombardi não tinha como, era a Bruna Lombardi, a de Adorim, e só no final realmente eles seguiram a obra, e eu falo sempre, eu aconselho todo mundo a assistir ou pelo DVD, ou procurar trechos no YouTube. A revelação que de Adorim é uma mulher é bem forte na minissérie. E realmente, tanto que a Bruna Lombardi fala em uma entrevista que quando ela estava caracterizada de personagem, chegou um momento que ela estava assim em um canto e um dos figurantes fez xixi ao lado dela pensando que era homem, de tanto que ela estava dentro da personagem, né? Então a gente percebe o quanto foi forte aí. Alguém gostaria de falar sobre esse tópico ou sobre algum outro tópico relativo ao livro? Se alguém tiver alguma outra observação que não seja sobre uma desses aspectos, também fica à vontade. Não, só comentando essa questão da adaptação, eu sempre soube que a Dorinha era mulher, mesmo antes de ler o livro, por causa da Bruna Lombardi. Né? A Bruna Lombardi era mulher, logo de Adorim, só podia ser mulher na minha cabeça. E quando eu fui, eu nunca tinha assistido nada da série. Eu só via, assim, às vezes video show, passava alguma coisa, assim. Então, eu já tinha visto cenas da série, da adaptação, mas eu não tinha assistido mesmo. E então, para mim, não era uma surpresa. Para mim, foi uma surpresa no livro ver que ela era retratada como homem. Aí, pois é, por isso que eu digo que não tem problema o spoiler, entendeu? Para mim, a minha vida inteira foi natural que ela fosse mulher, e a surpresa foi no livro ela ser um homem. Né? Interessante, assim, o contrário também acontece. Isso é impressionante porque assim a leitura foi magnífica, mas por já saber dessa história, por já saber do final, vamos dizer assim, dessa parte do amor, eu acho que para mim faltou essa emoção, né? Porque eu já sabia que todo aquele amor ao final ia ser desvendado que ela era uma mulher que estava, como disse a Maria Regina no início, como Mulan, que se travestiu de homem, como a Joana d'Arc, que se travestiu de homem. No caso dela, não fica bem claro. No filme, até parece um pouco mais. Eles entram um pouco mais nessa história dela, de estar perto do pai, né? Mas no livro, realmente, eu senti falta também, como disse a colega, de um aprofundamento da personagem de Adorim. Né? Mas por quê? Como o narrador era o de Rui Albaldo, ele não sabia. Então, não tinha como ele se aprofundar tanto. Né? Eu acho que é uma lacuna que fica preenchida por conta disso. Exatamente, é um monólogo, afinal de contas, né? A gente só tem a visão dele, com todas as limitações dele, inclusive as limitações de não ter conseguido encontrar ninguém que contasse para ele a história dela.
porque ele procura, né? Ele só encontra lá a certidão de nascimento. Enfim, é muito... A gente imagina por que ela fez isso, mas só imagina mesmo, tanto quanto ele. Então, eu na primeira leitura, foi o momento que eu mais chorei, né? Eu lembro que eu chorei demais, eu era novinha, assim, e agora eu fui ler de novo. Quando eles chegaram no paredão, eu comecei a querer retardar, sabe? Assim, eu descia, ficava, ia conversar, falei, nossa, eles já chegaram no paredão, Deodorinho vai morrer. Deodorinho, parece que eu não queria chegar naquela cena. E aí eu fui com a expectativa racional, tipo assim, eu vou prestar atenção agora como que ele escreveu, porque no primeiro momento foi o impacto da morte, né? E agora eu queria ver assim, como que ele escreveu, o que ele usou, qual palavra que ele usou. Quando eu vi, eu já estava chorando de novo, já estava na emoção de novo. E tudo. Então, assim, eu acho que se a gente ler isso não sei quantas vezes, quando chegar no paredão, a gente já vai ficar vendo, já querendo que, assim, não, esse vai ser diferente, ele não vai morrer, agora ele não vai morrer. Dá aquela vontade, né? Mais alguém, gente, que gostaria de falar? Se não, nós temos um anúncio, né, Lorena? Nós temos um anúncio para Sim. fazer para esse grupo que nos acompanhou até agora, né? Quem sabe uma próxima LC? Quem topa uma próxima LC? O que é que vocês dizem para a gente? Quem topa uma próxima LC, permaneça como está. Pronto, todo mundo topou, Rodrigo. Pronto, Eu perfeito. já estou contando com a próxima. Ontem eu estava assistindo um vídeo do Karnal e ele estava falando justamente das leituras coletivas. Aí ele falou assim que a leitura coletiva é tão boa que começou em Platão. Platão foi o primeiro que entendeu a necessidade de uma leitura coletiva. E assim, a gente aprende muito em leitura coletiva. Eu já participei de outras com a Adriana, a gente participa também de um clube de leitura. E assim, o que acrescenta para a gente é uma coisa absurda, com várias cabeças pensando, vários pontos de vista, vários olhares. Então, assim, é uma coisa muito rica. E eu estou aqui, apesar de ter começado atrasado mas estou aqui para participar. Gente, eu estou amando tanto que eu tenho que sair, vai para mim, se não estou conseguindo sair ainda. Tá bom demais, viu? A passada que o Rodrigo me convidou, eu não pude, era o aniversário da neta, sempre a neta, né? Mas essa eu estou aqui, olhando a hora, querendo sair, não estou conseguindo sair, não, gente, pelo amor de Deus. Mas, com certeza, vamos continuar. Vamos anunciar, então, Rodrigo. Em atenção até ao... Não estou te ouvindo, tá sem... Vamos mostrar o livro, Lorena? Em 3, 2, 1? Bora, Você tá com ele? O meu, você sabe que o meu é tamanho bebê, né? O seu é que é de respeito, na minha versão é bebê. São edições diferentes, mas vamos lá. 3, 2, 1. Mostramos. Todos conseguem ver? Jorge Amado, Mar Morto. E aí, quem se anima? Embarca com a gente. Primeiro a gente fez uma travessia a pé, a cavalo, agora é uma travessia marítima, né? Silêncio total. Opa, ótimo. Pode contar comigo. Bora. Perfeito. Eu também. Para quando? Também estou junto. Comigo também. Um mês, Vanessa, ótimo. A Vanessa perguntou um mês, sim, esse é um livro menor, né? São menos páginas, então nós pensamos em um mês. Uhum. E já queremos até já deixar agendado, né, Lorena, a data do encontro. Sim, nós sim. somos rápidos nesse sentido. Eu estava pensando aqui só, Rodrigo, se a gente colocar... Vocês acham que se a gente colocar dia 6 de junho, dá para vocês? Vocês já têm o livro, dá para comprar e ler, tá tudo tranquilo? Porque hoje é dia 2 de maio, né? Então, seria o primeiro domingo, não é isso, Rodrigo? Confere? Isso, primeiro domingo do mês de junho, confere. Primeiro domingo de junho, que seria dia 6 de junho. Fica bom para vocês? Se eu conseguir o livro, fica.
Tem que ter num preço bom no Kindle, né? Eu acho que deve ter. Se tiver num Eu preço também. razoável. Ele tem no Kindle, tá por R$ 23,90. Eu também Oba! gosto do Então, Kindle, tá gente. A valendo. gente leva para qualquer lugar. Eu não gosto, não, mas é porque aqui eu não tenho livro em português, então Não, tem que ultimamente ser. eu estou preferindo o Kindle porque a minha bolsa já tem muita coisa, gente. Já livro demais. Mas você sabe que eu sempre leio um no Kindle e um físico. Os de casa são os físicos, e o do Kindle é o de ir para a rua. É outro livro. Eu estou fazendo isso porque eles colocam sempre, tem promoção disso. Eu já comprei tanto livro com essas promoções. Eu tenho Fiz até um 200. charme, o marido me deu 5 livros, imagina, né? Aí já viu. Mas E, esse assim, charme livro- esse charme aí, realmente, a gente precisa aprender, viu, gente? Por favor, vamos ter uma aula de charme com Help aí, porque 5 livros, vamos combinar. Gente, olha, o marido viaja, então, quando ele chega, aí eu falo, eu queria, você não vai me dar nenhum presente? Aí, olha, o Rodrigo falou que tem livros ali, eu achei 5, ganhei. Eu nem, em Lorena, eu nem vou falar que ela jogou charme para o marido, ganhou 5. Eu joguei charme para a esposa, ganhei o Kindle. Olha que maravilha. Uau! Nós estamos bem, viu? Cola na gente que é sucesso. Ô, povo charmoso esse. Rapaz, o poder do muito Mas o charme. pior é que a esposa pensou assim, eu vou dar o Kindle para ver se ele para de comprar livro físico, mas não adianta. Toda semana chega. Foi Detalhe. o mesmo caso aqui. Eu ganhei um porque meu marido disse que não tinha mais lugar para colocar livro nessa casa. Aí eu ganhei, mas aí os livros continuaram chegando. E assim, voltando para o Mar Morto, é um livro relativamente curto, são 272 páginas. Jorge Amado é um autor que eu sou apaixonado, é meu escritor favorito. Vai ser uma releitura para mim, mas uma releitura de um livro que eu li na adolescência. Então, vai ser uma releitura de forma bem intensa também. Já estava com vontade de lê-lo há bastante tempo. E quero anunciar também que essa semana eu vou colocar eu e a Lorena, juntamente com a Lorena, nós vamos fazer o sorteio de uma edição dessa da Companhia das Letras, dessa minha, tá bom? Pelo Instagram. Vai ser um sorteio de aniversário no dia 12 de maio, sem ser na quarta-feira que vem, na próxima. Eu completo 1 ano de IG literário, então vai ser um sorteio relâmpago, até mesmo para que vocês consigam ganhar o livro, né, e não precisar comprar e dar tempo da leitura. Então, dia 12 vai ser o sorteio, provavelmente amanhã eu lanço na página, e aí quando eu lançar eu coloco no grupo o link para vocês acessarem, algo simples, sorteio de Instagram mesmo, bem tranquilo. Adriana está perguntando o que nos motivou, Lorena. Responda, por favor. Na verdade é o seguinte, Rodrigo participou de um clube que era só de leitura dos livros de Jorge Amado. E já tem um tempo que eu tenho vontade de ler mais Jorge Amado. Né? Já li esse ano Capitães da Areia, né? Mas queria ler mais obras. Tanto é que falei assim, quero ler As Mulheres de Jorge. Vou ler Gabriela, Tieta, né? Enfim, Teresa Batista. Então, eu queria me aprofundar mais nessas leituras. Só que um dos livros que eu gostaria de ler também era Mar Morto, eu não li ainda. E aí fiquei no pé dele. Eu falei assim, Rodrigo, você gosta tanto de Jorge Amado? Eu tentei, né? Fiquei assim, né? Vamos, pelo amor de Deus, ler Jorge. A gente queria fazer um LC juntos, tem que ser um livro que os dois queiram ler. E ele queria reler Mar Morto, eu queria ler, então vamos nessa. É o próximo de outras LCs que nós pretendemos fazer, né, Rodrigo? Isso, com certeza. Ele tem que me aguentar, não tem jeito, né? Ele tenta sair, mas não consegue. Que bom poder contar com vocês, viu, gente? Já comprei meu livro. Pronto. Uau, que coisa Olha boa. aí. Pronto. Perfeito. Olha aí, o Alex vai ler Suor, do Jorge. Eu não li Suor ainda. Tem os primeiros livros do Jorge, eu só li Capitães da Areia e Jubiabá. Então, tem muitos ainda para ler. Mais ainda. Isso, com certeza. Então, é isso, pessoal. Nós gostaríamos de agradecer a vocês. Foi maravilhoso e desafiador, né, essa LC. Já havia conversado com Lorena, que sabíamos que nem todos conseguiriam atravessar de forma ampla como deveria ter sido.
Tanto que nosso grupo tem mais de 50 pessoas e nós estamos hoje com 16, se eu não me engano, chegamos a 17 pessoas presentes. Mas foi algo gratificante. Eu saio daqui mais apaixonado pela escrita do Guimarães Rosa. Dele eu li apenas Sagarana, pretendo ler os outros livros, pretendo reler Sagarana, que foi o primeiro livro dele, né? Então, assim, foi muito bom perceber mais a linguagem do Guimarães, passear pelo seu sertão, perceber que a violência fazia parte daquele mundo, entender que a religiosidade tem a ver com o paradoxo da nossa vida e fechar com o amor, que o amor que nos rodeia, o amor que nos permeia, somos frutos de um amor, vivemos esse amor e queremos transmitir esse amor. Então, gratidão pela participação de vocês nessa tarde de domingo, aqui no Centro-Oeste, um final de semana frio, né? Eu estou aqui em casa tremendo, já abri a janela e Jesus, estou querendo fechar já, mas foi ótimo. Vocês, com os comentários de vocês, aqueceram o meu coração, com certeza aqueceram o coração do grupo. Isso é muito interessante. Obrigado. A foto está já no grupo, a Cláudia postou. Eu vou postar a foto no Instagram hoje, na minha página. Na quarta-feira eu vou publicar a resenha que eu preparei, com fotos das adaptações, porque, para quem não sabe, a minha página é O Livro Virou Filme, Série HQ. Então, é o livro e suas adaptações. Então, na quarta-feira que vem eu postarei essa resenha e espero que todos possam participar também do sorteio, né, Lorena? Eu acho que vai ser um momento bom de interação. Como eu falei, será um sorteio relâmpago. Apenas 2 semanas, menos de 2 semanas de sorteio, é mesmo para trazer vocês para mais pertinho da gente. Obrigado. Também agradeço a todos e a todas que estiveram aqui presentes, que fizeram essa travessia com a gente. Muito obrigada por todo o aprendizado que vocês trouxeram aqui. Nossa, a gente entra com uma impressão da obra e sai com uma impressão muito maior. Eu aprendi muito aqui hoje, pensei em muitas coisas que eu não tinha pensado. Foi, para mim, muito gratificante estar com vocês, discutindo. Só tenho a agradecer mesmo e convidar para que vocês continuem com a gente na nossa caminhada, na nossa travessia, né, de LCs, e vamos para o próximo Mar Morto. Espero vocês. Tá bom? Bom final de domingo, boa semana para todos e todas. E quem enjoar no mar, não esqueça de tomar um Dramin, né, para poder adentrar nessa embarcação, para navegar com a gente por esse marzão aí da Bahia, mas também um mar que é a mesma água que banha o rio do sertão, é a mesma água que vai lá para o oceano. Então, estamos todos interligados. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, vocês. Bom, Obrigada. Obrigada. Boa noite.